veracidade dos fatos é que todo político é corrupto, isso é verdadeiro. Aí eu te pergunto, a partir desse processo que eu afirmei, o que você me diz sobre algum político é corrupto? Provavelmente você vai pensar, ora, professora, se você diz que todo político é corrupto, então pelo menos um é, então algum político é corrupto também é verdadeiro. Um ótimo processo de inferência. Isso é inferência. Olha, a partir de dados que eu dei num primeiro momento, você inferiu para uma conclusão, você extraiu o raciocínio para a conclusão. E esse processo de extrair raciocínio, nós temos sempre um grande esforço de não violar alguns princípios, como, por exemplo, manter a coerência, gerar uma conclusão sem contradição e basearmos a nossa conclusão em pressupostos anteriores. Então, inferência, coerência, conclusão sem contradição, conclusão a partir de conhecimento suficiente são pressupostos básicos, máximos da lógica, né? É assim que acontece o processo de construirmos um argumento consistente. Todas as vezes que o argumento é considerado consistente, ele está pautado dentro desses pressupostos que eu acabei de citar. Bem, além de pressupostos, né? Como eu acabei de citar, a professora vai falar um pouquinho sobre alguma coisa que a gente chama de postulados clássicos da lógica. Nós vamos trabalhar, a lógica ela tem várias vertentes, a lógica matemática. Uma das vertentes da lógica trata-se da lógica formal ou lógica argumentativa. Nosso propósito nessa disciplina de lógica matemática é trabalhar com a lógica argumentativa. É muito importante quando a gente começa um estudo que a gente entenda aonde nós queremos chegar. Todos os métodos que nós vamos aprender nessa disciplina têm como objetivo provar se um argumento que está escrito na linguagem natural, se essa estrutura argumentativa ela é consistente ou inconsistente, ou seja, se ela é válida ou inválida. Para que a gente entenda se essa estrutura argumentativa é válida ou inválida, quem é que vai dar cabo dessa prova? Os métodos matemáticos que nós vamos aprender. Bem, os métodos matemáticos que vão dar conta de provar que um argumento que está escrito na linguagem natural é válido ou não, estão pautados em 3 postulados clássicos. Postulados que são muito famosos, fiquem atentos a eles, que por vezes são muito cobrados em questões de concurso, cita-se muito os postulados clássicos da lógica. O primeiro postulado fala o seguinte, todo mundo sabe que postulado é um princípio, certo? Então vamos lá, diz bem assim, princípio da identidade. O que diz o princípio da identidade? Quando nós vamos trabalhar com argumentos, um argumento ele é um conjunto de proposições, de frases. Então, vai se fazer necessário que a gente entenda quais são as classes citadas dentro dessa estrutura argumentativa. Por exemplo, eu falo bem assim, toda maçã é vermelha. Essa é uma afirmação, né? Que entidades eu tenho dentro dessa estrutura que eu acabei de citar, dessa proposição? Eu tenho o conjunto de maçãs e o conjunto de coisas vermelhas. Eu posso dizer, então, que essa proposição, ela possui 2 identidades, ou vamos dizer assim, 2 classes de identidade. Ela possui a classe de maçã e a classe de coisas vermelhas. Para os métodos matemáticos, nós deveremos identificar essas identidades por uma incógnita. Poderemos chamar, então, o conjunto de maçã de X e o conjunto de coisas vermelhas de Y. Então, estabelece o princípio da identidade, nós temos que tomar muito cuidado, porque o princípio da identidade diz bem assim, um ser sempre é idêntico a si mesmo. Então, um conjuntinho de maçã só vai ser idêntico a um conjuntinho de maçã. Um conjuntinho de coisas vermelhas só vai ser idêntico a um conjunto de coisas vermelhas. Até mesmo um conjunto de maçãs vermelhas não é o mesmo conjunto de maçãs verdes, são conjuntos diferentes, possuem então identidades diferentes.
Eu chamo aqui a atenção de vocês porque, em geral, na lógica, esse princípio vai ser violado quando o aluno, avaliando uma estrutura argumentativa, ele está lendo o argumento, tentando identificar a identidade das coisas ou a classe das coisas, e ele faz uma leitura como, por exemplo, vamos pensar que no argumento esteja falando bem assim, Rosa é uma mulher bonita. Aí o aluno identifica, isso é uma identidade, Rosa é A ou é X, né? E lá no final da argumentação ele cita, Rosa é uma flor perfeita. E o aluno, por achar que Rosa lá em cima tem a mesma identidade de Rosa aqui embaixo, passa a colocar X e X, achando que são conjunto de mesma identidade. Porém, lá falava de rosa mulher e aqui falava de rosa flor. São conjuntos de classes diferentes, possuem identidades diferentes. Então, nós temos que sempre manter o princípio da identidade nos métodos matemáticos que nós vamos aplicar às estruturas argumentativas. Então, nós podemos definir que o princípio da identidade diz que um ser é sempre idêntico a si mesmo, ou seja, o conjuntinho A vai sempre ser idêntico ao conjuntinho A. Em geral, esse princípio vai ser violado devido à ambiguidade das palavras. Palavras que parecem ter o mesmo fonema ou a mesma figura de linguagem, porém não representam a mesma identidade. Posso citar até outros exemplos, como banco, agência financeira, banco de sentar, banco touro, banco signo do zodíaco. Tá vendo? Palavrinhas iguais, mas não possuem a mesma identidade. Então, estabelecido aí o princípio da identidade. No segundo princípio diz assim, o princípio da não contradição, que garante ser impossível ser e não ser ao mesmo tempo. A lógica matemática, a lógica argumentativa, só trabalha com dois valores lógicos, verdadeiro e falso. Uma coisa ou é verdadeira ou é falsa. Jamais vai poder ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Por isso que se estabelece o princípio da não contradição, que garante que um ser é impossível ser e não ser ao mesmo tempo. Ou é verdadeiro ou é falso. Ao mesmo tempo, jamais. Ok? Por fim, o terceiro princípio, o princípio do terceiro excluído, um nome bem sugestivo para o princípio, já que ele estabelece que toda proposição ou é verdadeira ou é falsa. Um terceiro valor será totalmente excluído. Então, nós perceberemos futuramente que os métodos matemáticos estarão pautados nesses três princípios. Bem, diante dessas informações iniciais, o que nós podemos concluir então? Que a lógica é a disciplina que vai estudar as regras que estabelecem se um pensamento é científico ou não. A lógica como disciplina. A lógica como disciplina vai estudar as regras para um pensamento científico. Lembrando que nós vamos trabalhar com lógica argumentativa. Existem várias vertentes da lógica, porém o nosso propósito é trabalhar com os argumentos, provar pela lógica matemática, pelos métodos matemáticos, que um argumento possa ser válido ou não. E também aprendemos que existem três postulados clássicos para a lógica: o princípio da identidade, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. Bem, esses são os conceitos iniciais que vão nos dar base para que a gente possa continuar discutindo os assuntos referentes à lógica da argumentação. Bem, agora que sabemos que nós vamos trabalhar com lógica argumentativa, é fato que o nosso próximo conteúdo vai se tratar de argumentos e proposições. Então, bora lá estudar os argumentos e proposições? Então, vamos lá.